Eu não tenho espelho na minha casa. Meu marido proibiu de ter espelho em casa porque ele diz que eu sou muito feia. Eu conheci o meu marido numa festa que teve na casa de uma conhecida minha e ele foi junto com um amigo dele, só que até então ninguém conhecia ele. E no dia da festa nós conversamos bastante e nós acabamos ficando ali mesmo. E no dia seguinte ele mandou mensagem pra mim falando que tinha gostado muito de mim e que ele queria me ver mais vezes. E desde então nós começamos a ficar. Em seguida, nós já começamos a namorar e como eu ficava muito mais na casa dele do que na minha, ele me chamou pra ir morar de vez com ele na casa dele e eu fui. E logo que eu fui morar com ele, com muito jeitinho, logo no início, ele pediu pra eu sair do meu trabalho. Ele falou, não, pode sair do seu trabalho, eu banco tudo sozinho, tá tudo bem. E beleza, como eu fazia tudo o que ele queria pra poder agradar ele, porque eu gostava, né, gosto muito dele, eu saí do meu trabalho. Mas o que acontece? Com o passar do tempo, depois que eu fui morar com ele, eu comecei a conhecer um jeito dele que eu não conhecia. Ele começou a ser grosso, ele queria que eu fizesse comida fresca todos os dias, arroz, feijão, mistura fresquinha todo santo dia. Ele queria que eu fizesse faxina em casa também todo santo dia, eu tinha que fazer. E eu fazia tudo o que ele queria. Por quê? O meu pai sempre disse assim, o homem ele precisa ser trabalhador. Se o homem for trabalhador, o resto não importa. Porque o meu pai, ele sempre falou, se o homem for trabalhador, ele sim é um homem de verdade. E o meu marido, ele sempre foi muito trabalhador, nunca deixou faltar nada assim, nada mesmo em casa. Então, pra mim, isso bastava. Até que depois de um tempo morando com ele parou de me procurar. Ele falava que eu era fedida, que eu fedia, sendo que eu sempre fui limpinha. Ele sempre tinha uma desculpa pra não ficar comigo. E com isso, eu comecei a ter muita ansiedade. Comecei a comer demais. E de 65 quilos, eu fui pra 85 quilos. E desde então, era só humilhação todo santo dia. Pra vocês terem noção, ele chegava em casa do trabalho, tomava um banho e falava pra mim que ele ia sair rapidinho, que ele ia comer alguém na rua e que já ele voltava. Até que um certo dia, ele chegou em casa do trabalho e nesse dia, eu estava na frente do espelho, passando batom, porque nesse dia eu decidi me cuidar, decidi me arrumar. E eu tava passando um batom na frente do espelho. Quando ele viu, ele veio pra cima de mim, ele quebrou meu batom e ele quebrou o espelho também. E não bastando isso, ele quebrou todos os espelhos que tinha em casa, porque segundo ele, eu era feia demais pra poder ficar me olhando no espelho. Como eu não saio pra nenhum lugar porque ele não deixa, porque ele morre de vergonha de mim, faz muito tempo que eu não me vejo no espelho. Na verdade, faz muito tempo que eu não me vejo, que eu não me enxergo, que eu não me cuido. Só que eu fico presa naquilo que meu pai sempre disse, o homem precisa ser trabalhador. O homem sendo trabalhador é o que importa. E o meu marido, ele é muito trabalhador. Em questão de casa, eu não posso reclamar porque ele banca tudo. Mas eu sinto, sim, muita vontade de voltar a viver, voltar a me cuidar, voltar a me olhar, sabe? Eu era feliz e eu não sabia. E assim, ninguém sabe o que eu passo porque ele não deixa eu conversar com ninguém, ele não deixa eu receber visitas, ele não deixa eu ir na casa de ninguém. E eu também não fico comentando essas coisas com ninguém, então ninguém sabe o que eu passo, só eu sei o que eu passo dentro da minha casa. E como o casamento é pra sempre, só se casa uma vez, eu tenho que aguentar, eu vou ter que aguentar. E a minha única saída é orar muito, pedir direção pra Deus, pra ver se Deus salva o meu casamento, muda o meu marido. Eu tenho fé que um dia eu ainda vou poder ter um espelho dentro da minha casa. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá na PP Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! Recebi uma proposta do meu trabalho pra poder ficar 2 meses fora. E aí eu fui conversar com meu marido porque o nosso casamento já não tava lá aquelas coisas. Ficar 2 meses fora, eu não sabia assim se seria uma boa pra minha relação. Afinal de contas, eu amava meu marido, eu queria que a minha relação continuasse. Mas pelo que eu vi, ele não tava tão disposto assim. Cheguei pra ele, com quem eu estava casada há 8 anos, e falei, Juju, recebi aqui uma proposta, meu chefe quer viajar, vou ter que ficar 2 meses fora, mas, pô, vou ganhar muito dinheiro. Tipo assim, gente, era um valor absurdo de bom, porque eu ia ficar 2 meses fora, né? 2 vezes sem ver minha família, 2 vezes que eu ia alterar minha rotina, levar roupa pra 2 meses. Então, realmente, ele tava abrindo uma outra empresa, a gente ia ter que ficar lá resolvendo um monte de coisa. E como eu trabalhava diretamente com ele me fez esse pedido e ia me pagar um valor absurdo. E aí eu conversei com o Juju, falei, Juju, né, um valor muito alto, não sei o quê. Eu achei até que ele ia implicar, né, falar não, e não sei o que. Eu falei assim, ó, qualquer coisa no fim de semana, como ele vai me pagar um valor muito alto, eu pego um avião, venho te ver, que não sei o que, tá tudo certo. E aí ele virou pra mim e falou assim, não, amor, vá, não perca essa grande oportunidade. Aí eu fiquei olhando pra cara dele assim, porque ele aceitou muito rápido. Ele falou, e ó, não precisa se preocupar, fica lá os 2 meses pra você não ter que ficar cansada, vindo pra cá, não sei o que, tá tudo certo, tá tudo lindo. Eu falei,
gente, eu acho que ele ficou feliz pelo dinheiro, né? Eu entendi, né? Entendi assim. Falei, mas você não acha que isso não vai afastar a gente? Já tô vendo que a nossa relação tá meio assim, esses dias, meio borocrochô. Ele, não, amor, nós somos parceiros, isso é rotina, acontece, eu vou ficar aqui, vou te apoiar, tá tudo certo. Falei, show. Chegou o dia da viagem, viajei com o meu chefe e nas primeiras semanas nós nos comunicávamos normal. Eu ligava pra ele, ligação de vídeo, não sei o que, a gente sempre conversava, até que ele começou a me evitar. Quando ele começou a evitar, recusar as ligações, eu comecei a achar estranho. Eu tava trabalhando igual uma cachorra. Chegava de noite e ligava pro Jurandir. Pra ele tá recusando, eu tava achando estranho. Só que ele começou a falar pra mim que tava trabalhando muito, que surgiu uma promoção no trabalho dele e que ele tava se empenhando pra poder pegar essa promoção, já que eu tava fora mesmo, que não sei o que ele tava trabalhando até tarde, chegando até tarde em casa. Até aí tava tudo certo. Até que se passaram um mês. Faltava um mês pra eu poder ir pra casa. Sim. Quando uma amiga minha liga pra mim e fala a seguinte frase: amiga, você tá onde? Eu falei assim, amiga, eu tô viajando e tal. Ela falou, você não tá aqui não? No nosso estado? Eu falei, não, tô em outro estado, viajando com meu chefe, não sei o que. Ela falou, amiga, olha, eu não queria falar nada não, mas já tem uns dias que eu tenho passado pela sua casa, e por coincidência da vida, né, porque isso aí, gente, é Deus. Deus brota, ele bota ali, ó, as situações pra você descobrir que você é chifruda. Minha amiga, pois bem, eu tenho passado ali perto da sua casa e tenho visto uma mulher entrando, já vi uma mulher saindo, tem um carro diferente na porta da sua casa. Então, assim, achei meio estranho, até achei que você tinha comprado outro carro, mas quando eu vi a mulher, tive certeza que não era você, porque no começo eu achei que era você, que tinha cortado o cabelo e tal. Tô achando um pouco estranho. Ontem eu vi ela saindo com seu marido. Os dois saindo da casa. Eu falei, o quê? Como assim? Como eu já sabia que se eu ligasse pra ele e perguntasse, ele ia negar, eu falei pra minha amiga, eu preciso que você me faça um favor. Ela era amiga minha de muito tempo, por isso que ela me ligou. Eu preciso que você fique escondido lá perto da minha casa pra poder ver se ela vai entrar, se ela vai sair, como é que tá essa situação, se realmente tem uma mulher entrando lá. Ela falou, beleza. E assim ela fez. Eu fiquei nervosa o dia todo, até que ela me mandou uma mensagem, me mandou um vídeo, filmou e falou, amiga, realmente, eles estão entrando, estão saindo. Eu fui o primeiro dia, fui o segundo dia, tá realmente ela, como se ela estivesse morando, ficando. E aí eu fiquei, será que esse Jurandir botou uma mulher pra poder ficar lá em casa nos meses que eu estava fora? Eu pensei que... Só que um detalhe que a minha amiga falou me chamou a atenção, porque ela falou, eles acabaram de sair daqui e eles estavam com um monte de malas. Foram só com um carro, que era o carro dele, colocaram um monte de mala no carro e saíram. Então eu pensei, ele foi viajar com ela. Eu falei, passar um fim desromântico. Falei, tudo bem. Falei pro meu chefe, falei, era fim de semana, falei pro meu chefe, olha, eu vou dar um pulo em casa, vou pegar uma passagem aqui rapidinho, vou lá ver meu marido, ver como é que tá as coisas e volto no domingo à noite. Ele, não, tudo bem, ele também fazia isso com a esposa dele. E assim eu fiz. Peguei um avião, comprei uma passagem caríssima, mas eu tava recebendo bem. Peguei o avião e fui. Quando eu cheguei em casa, tava lá a minha casa normal, era uma casa alugada, né, que inclusive tava no meu nome, o aluguel. Quando eu cheguei lá, eu vi que tinha muita coisa que não era minha. Coisa que não era minha. E aí eu comecei a procurar minhas coisas e não achei as minhas coisas. Ele tinha tirado as minhas coisas da minha casa e tinha colocado só coisa dela, roupa dela, maquiagem dela, perfume dela. Era como se ela realmente estivesse morando lá. Liguei pra ele. Falei, Juju. Ele atendeu como se nada estivesse acontecendo. Você tá onde? Eu tô no trabalho. Eu falei, então, deixa eu te falar uma coisa. Eu tô aqui em casa, né? Eu vim te ver, como eu falei pra você que eu podia vir fim de semana, eu vim. Só que não tem nada aqui meu. O que tá acontecendo? De quem são essas coisas que tá aqui? Eu não reconheço. Ele respirou fundo e fez aqui, ó. Como você já descobriu mesmo? Então vamos lá. Eu estou com outra pessoa. Estou namorando essa pessoa tem 4 meses. Ou seja, ele já estava me traindo. Aproveitei a oportunidade que você viajou, né? Peguei todas as suas coisas e botei na casa da sua prima. Minha prima. E minha prima não me falou nada. Ó, pra você ver. Pedi pra ela não te contar que eu ia conversar com você quando você voltasse. Gente, minha família, sangue do meu sangue. Como é que ela não me conta que meu marido botou todas as minhas tralhas lá? Mas tudo bem. Então, o que vai acontecer? Eu chamei essa pessoa pra morar comigo. Ela já está morando. Quando você voltar da sua viagem, você já vai direto pra casa da sua família, da sua prima, quem você quiser, que você não mora mais comigo. E desligou o telefone. Só isso. Eu morava junto com ele, nós não tínhamos casado no papel nem nada, a gente morava junto. Eu falei, Jurandir, tudo bem. E ainda falou que tava viajando e que só ia voltar na segunda-feira. Eu falei, Não, tudo bem então. Nesse fim de semana que eu fiquei lá, eu fui nesses grupos de desapego, eu vendi tudo. Eu vendi as coisas dele, os móveis, as coisas dela, tudo. A casa não ficou com um pano de prato, nada. Eu vendi tudo que tinha dentro daquela casa, tudo. O carro que ficou, que era dela, eu quebrei, porque eu não podia vender, né, porque tinha, né,
Enfim, né? Quebrei o carro todinho, e não deixei um pano de prato dentro da casa. Ganhei um dinheiro de tudo que eu vendi, móveis e tal, tudo, coisa dele, coisa dela, só coisa de marca. Voltei pra minha viagem, né? Cheguei lá, voltei, liguei pra proprietária da minha casa, expliquei a situação e tal, eu falei que eu precisava devolver a casa. Pois ela aceitou, a gente quebrou o contrato, paguei uma multinha, ela aceitou, trocou a fechadura da casa. Eu falei, troca a fechadura porque ele tem a chave. E ele não tá sabendo de nada. Expliquei, contei tudo pra ela. A mulher foi lá e trocou a fechadura. Quando foi na segunda-feira, meu telefone tocando, eu atendi. Eu falei, oi, Jurandir. Ele falou, vem cá, você tá maluca? Que por você trocou a fechadura da casa, eu vou arrombar essa porta, que não sei o que. Eu falei, ó, você vai ter que lidar com a proprietária, porque eu já devolvi a casa pra ela. E as suas coisas, eu vendi tudo, tá? Vendi tudo, as coisas dela, suas coisas, os móveis, o carro eu quebrei. Vocês não tem mais nada. Boa sorte pra você poder recomeçar do zero. Desliguei o telefone, ele ficou me ligando, a família dele começou a me ligar. Mas, gente, eu já tinha vendido tudo, já estava com dinheiro. Fiquei mais um mês na viagem. Quando eu voltei, ele tentou falar comigo, tentou ir atrás de mim, só que eu falei que eu ia chamar a Pulix pra ele. Ele me bloqueou de tudo, eu também bloqueei ele de tudo. Nunca mais eu soube dele. Tem ódio de mim até hoje. Meu marido quase descobriu que eu estava traindo ele, porque o meu amante resolveu dar uma de bom samaritano, né, de começar a se sentir culpado, e resolveu contar mais ou menos pro meu marido o que estava acontecendo. Porque esse meu amante, ele na verdade era amigo do meu marido. Ai, mas você é uma cachorra safada. Não. Reparação histórica. Porque eu sou casada com esse Jurandir há anos, atualmente nós estamos casados há 15 anos, e quando nós fizemos 10 anos, o que eu ganhei de aniversário de 10 anos de casado? Um chifre. Descobri que ele estava me traindo. E sabe o que ele falou pra mim? Que era rotina, que a gente já tinha 10 anos juntos, que tava muito tempo, que ele errou, que não sei o que, mas que ele nunca mais faria. E aí a gente fez um pacto dizendo que nunca mais ia trair, e eu realmente nunca peguei nada dele. Só que é muito fácil você querer fazer um pacto de que nunca mais vai trair quando você já traiu. Eu nunca tinha traído ele. Aí eu comecei a fazer o quê? Botar chifre na cabeça dele porque eu não confiava mais nele. Tinha um amigo dele que sempre jogava futebol com ele, e esse amigo sempre ia lá pra casa tomar uma cervejinha, não sei o que, vivia lá. E eu via que ele era assim meio mau caráter, sabe? Ficava me dando umas olhadas. Eu sempre ignorei, porque eu era uma mulher que respeitava meu marido. Inclusive falei com ele que eu achava meio estranho. Esse cara tá sempre ali. Não falei, tipo, ele tá olhando pra mim, porque eu não tinha absolutamente certeza, né? Mas falei e tal. Ele falou pra mim que era implicância. Beleza, depois que eu descobri o chifre, eu comecei a olhar de volta. E pasmem, não era implicância. Ele logo me seguiu na rede social, a gente começou a conversar. Pimba, comecei a trair meu marido com ele. Ficava com ele e tal, não sei o que. Só que esse menino, os anos foram se passando. Já tinha mais ou menos uns 2 anos que eu tava traindo meu marido com ele e com outras pessoas, mas o que deu problema foi esse. Aí ele simplesmente conheceu uma menina que eles viraram muito amigos e essa menina levou ele pra igreja. Ele começou a frequentar a igreja. Quando ele começou a frequentar a igreja, a cabeça dele mudou e não sei o que e tal. Ele começou a meio que me evitar, mas assim, ele não deixava de ficar comigo. Mas ele começou a ficar diferente, me evitando, falava de Deus e não sei o que. E eu não tava entendendo direito o que ele tava querendo, que ele tava querendo com aquilo. O tempo foi passando, a gente continuou ali o nosso relacionamento às escondidas, mesmo ele na igreja, porque ele não resistia. Beleza, até que do nada meu marido chega em casa num dia normal, né? Tinha ido jogar futebol. Chegou em casa e falou: ai, amor, preciso te contar um negócio que o Juan me contou. Botar o nome dele fictício de Juan. Eu falei, porque Juan era meu amante. Eu, que ele te contou, amor? E aí ele falou, ele falou pra mim que tá vivendo um triângulo, que ele está ficando com uma mulher que é casada, que ele gosta muito dela, que ele tá tentando fazer com que ela se separe do marido pra poder ficar com ela, mesmo ele sabendo que é errado, que ele tá muito apaixonado, que não sei o que ele tá querendo contar pro marido dela. E aí ele me perguntou como que eu ia reagir se um amigo meu chegasse e falasse que tá ficando com a minha esposa e tal. Eu aconselhei ele, né, conversei com ele, falei que todo mundo é adulto, todo mundo tem que entender. E ali, gente, conforme ele falava, eu fui arregalando o olho assim, porque eu entendi que o quê? O meu amante Juan estava rondando o meu marido pra saber como ele reagiria se ele contasse que tava me pegando. Eu falei, ele vai contar pro meu marido que eu estou traindo ele porque ele tá querendo ficar comigo. Só que ele nunca tinha falado nada disso comigo, que queria ficar comigo, que era pra eu me separar, nada. Eu não sei de onde ele tirou isso, né? Tava só na cabeça dele. Eu me desesperei, falei, amor, pois é, né? Ai, complicado, Juan, mas vamos deixar eles cuidarem da vida deles, não vamos me meter não, que a gente não tem nada a ver com isso. Na hora, fui tomar banho e mandei mensagem pro Juan, que história é essa, que não sei o que, eu preciso falar com você, pipipi, briguei com ele. Marquei com ele no dia seguinte da gente se encontrar pra poder resolver essa situação. No
No dia seguinte fui eu, sabe, desesperada já, falando, meu Deus, ele vai contar, sentei com ele, né, a gente se encontrou, ele me pegou no carro, sentei ele no carro mesmo e comecei a conversar com ele, perguntando o que tava acontecendo, por que ele tinha feito isso, e aí ele falou que não aguentava mais, que ele não tava achando certo, que ele tinha entrado pra igreja, que a cabeça dele mudou, que ele gostava de mim, que era pra eu me separar do meu marido e ficar com ele, que não sei o que, e eu falei que não sentia nada por ele, que eu gostava do meu marido e que era só diversão e que eu só tava descontando o chifre que ele tinha colocado em mim. E ele falou que não, que ele ia contar, porque ele precisava contar pra se libertar, que a verdade ia libertar ele. Só que se ele contasse, ele ia acabar com o meu casamento, entendeu? Eu falando que ele não podia contar, e ele tava decidido a contar. Quando eu vi que ele tava decidido, eu falei, eu preciso ganhar tempo. O que eu fiz? Falei, não, deixa então que eu vou contar, me dá um tempinho aí que eu vou conversar com ele. Beleza, fiquei enrolando ele, passou uma semana, não tinha contado nada, tava só enrolando pra ver se ele esquecesse essa ideia, até que ele me mandou uma mensagem falando, você não contou até hoje, eu vou contar pra ele amanhã quando eu encontrar ele. Como meu marido tava trabalhando, eu fiquei desesperada e peguei meu carro e fui bater na porta da casa dele. Falei, gente, eu vou ter que, não sei, fazer alguma coisa pra pessoa não falar nada, conversar com ele de novo. Fui lá tentar. Bati na porta da casa dele. Só que quando eu bati, ninguém respondeu, né? Eu toquei a campainha, ninguém atendeu, tal. Eu tinha a chave e sabia que ele tava em casa porque o carro tava na garagem. Então eu falei, ele tá tentando me evitar. Entrei. Gente, quando eu entrei, Deus é misericordioso. Salvou meu cabelo. Cadê o dano, coitado? Deus deve estar assim, dissimulando assim, tipo, não foi eu que fiz isso aí, não. Enfim, entrei. Quando eu entrei, que eu subi pro quarto dele, que eu já conhecia a casa dele, eu peguei ele, furunfando com a mulher do pastor da igreja que ele frequentava. Porque eu já tava sabendo qual era a igreja, quem era o pessoal de lá, e sabia que aquela ali era a mulher do pastor. Olhei bem pra cara dele e falei, parece que não somos tão santos assim, né? Ele se desesperou quando eu cheguei, que ele viu que, né, eles estavam bem lá no bem bom. Eu cheguei na hora, se abriu a porta do quarto e pá! Comecei a gravar, não sei o que, mas eu não tava me importando não, só olhei pra ele e falei, ó, se você contar alguma coisa pro meu marido, esse vídeo vai rodar a cidade inteira, o pastor vai saber, o pessoal da igreja vai saber, vai todo mundo saber, porque você, se você tem telhado de vidro, você não joga pedra no telhado dos outros. Virei as costas, fui embora pra minha casa tranquila, serelepe, pimponha. Ele começou a me mandar mensagem pedindo pra eu não contar pra ninguém, falei pra ele que eu não ia contar pra ninguém, desde que ele não contasse o nosso segredinho também. Ele topou, não contou pra ninguém, parei de ficar com ele, traio com outras pessoas que não me deram problema, muitos nem sabem que eu sou casado, e é isso, graças a Deus ninguém descobriu não, amém.